Olá, gente linda, maravilhosa. Que bom estar com vocês mais uma vez aí. Glorificado seja Deus. Estamos no último capítulo do livro de Deuteronômio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui, gente, vamos tratar de um assunto muito sério, né? Aqui vai tratar da morte de Moisés. E depois que Moisés entregou, abençoou cada tribo no capítulo 33, no 32 ele fez lá o cântico, né, de ensinamento, muito bom cantar e tudo. Aí no 34, Moisés ele sobe no monte das Campinas de Moabe ao Monte Nebo. Esse Monte Nebo ele fazia parte de uma montanha lá. Havia outros montes lá, e esse Monte Nebo fazia parte lá. Era um dos picos dos montes lá. E aí, ao cimo de Pisgah, que está de frente a Jericó, perto de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade, toda a terra de Gileade. E mostrou para ele de Naphtali até a cidade das Palmeiras de Zoar. E o Senhor falou com ele assim: disse-lhe o Senhor, esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, a tua descendência a darei e te faço vê-la com seus próprios olhos, porém não irás entrar nela. Nossa, assim, é muito forte, né? Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor lá no Monte Nebo. Este o sepultou, o próprio Deus, né? O sepultou num vale na terra de Moabe, defronte Bet-peor. E ninguém sabe até hoje o lugar onde é a sepultura de Moisés, mas a Bíblia diz que ele morreu. Quando Moisés morreu, ele tinha a idade de 120 anos, tinha vitalidade, enxergava bem, porque a pessoa, quando ela vai envelhecendo, os olhos dela vão escurecendo, ela vai perdendo a agilidade. Mas aqui está falando que ele tinha, apesar de ter falado num capítulo aí que ele já estava velho, que não podia entrar e sair, mas ele morreu com vitalidade. E assim, ele teve uma morte plena. O que é morte plena? Ele aceitou, mesmo ele pedindo a Deus para ele entrar na terra prometida, ele ele morreu pleno, teve uma tranquilidade. Ele não entrou em desespero. Eu estava pensando assim, Deus, eu quero ter essa morte plena. Quero estar assim, nessa tranquilidade que Moisés tinha, porque ele foi considerado o homem mais manso da terra, né? E aí, depois que ele morreu, os filhos de Israel, a nação israelita, chorou 30 dias, ficou enlutada 30 dias nas Campinas de Moabe, estava ali perto, né? Nas Campinas de Moabe. Então, eles choraram 30 dias, se cumpriram o dia de pranto. Aí, gente, aí, depois que o povo chorou, olha bem, Josué, filho de Num, ficou no lugar dele. Estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés impôs sobre ele as mãos, e assim os filhos de Israel lhes deram ouvido e fizeram como o Senhor ordenou, porque Josué estava cheio do Espírito Santo de Deus, e assim os filhos de Israel lhe deram ouvido, porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. E daqui no capítulo 34 fala que nunca mais se levantou
em Israel um profeta algum como Moisés, porque Moisés tinha muita intimidade com Deus. Deus tinha intimidade com ele, ele tinha com Deus. E Deus falou face a face com ele. No tocante a todos os sinais e maravilhas que, por mando do Senhor, fez na terra do Egito, a Faraó e todos os seus oficiais e toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e os grandes e terríveis feitos que o Senhor Moisés que o Senhor operou através da vida de Moisés. E todo Israel viu. E o povo chorou o pranto. Eu fico pensando, quantas pessoas choraram nesse tempo de pandemia, que agora estamos mais em paz. Mas aí inventa essa guerra aí. Essa guerra nós sabemos que está afetando o mundo, mas nós na palavra de Deus fala para nós não assustarmos com essas coisas, que esses sinais aconteceriam. Então, nós sabemos que Moisés, ele sabia que estava subindo ao monte, lá em Moabe, no Monte Nebo, diante de Jericó, onde o Senhor mostrou toda a terra prometida para ele, mostrou toda a terra. E aí Moisés foi igual já falei com vocês, conforme eu falei, Moisés foi o maior profeta em Israel. E os sinais e as maravilhas feitas por seu intermédio são inigualáveis, são incomparáveis. Ficar embolando na língua corona. Incomparáveis o tanto que Deus usou Moisés. Moisés tinha experimentado o poder de ultrapassar a grandeza de ser conhecido intimamente por Deus. Deus nos conhece. Quando você vai lá em 1 Coríntios 8:3, olha para vocês verem que eu vou pegar aqui agora, está falando assim, 1 Coríntios 8:3, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Se você ama a Deus, Deus te conhece. Aleluia. Eu amo o Senhor. E Moisés nos ensina, o que nós aprendemos com Moisés? A lidar com essas dificuldades. Glória a Deus. Deus, ele é muito lindo, ele é maravilhoso, né? Então foi assim muito forte o quinto e último livro do Pentateuco, e ele encerra com a morte de Moisés aos 120 anos, e Josué, filho de Num, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da sabedoria, impôs a mão sobre ele. Assim os filhos de Israel deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenou. E o povo chorou a morte dele, lá igual eu falei, durante 30 dias. Mas é isso que gente, é muito difícil isso, mas nós temos que aprender a enxergar a morte com naturalidade. Porque tem gente que sofre antes da pessoa morrer. E aí entra em desespero, com medo de pai e mãe morrer. Vamos viver um dia após o outro. Não sofra antes, tá? Às vezes fica um desespero porque o filho está dando trabalho, mexendo com drogas. Viva um dia após o outro. Vai vivendo e vai orando. Confia no Senhor. Sabe por quê? Deus responde oração. E o que nos faz agir com a adversidade da vida, com as lutas da vida, com a alegria do Senhor, é a unção do Espírito Santo, do Espírito de Deus, que encheu Josué. Agora, no final aqui do livro, todo mundo acredita que o capítulo 34, lógico, evidente, que Moisés não ia narrar a própria morte dele. Esse último capítulo aqui, 34, pode ser Moisés, pode ser Josué que escreveu.
né? E aqui Moisés, ele viu o que ia, Deus mostrou para ele a bênção, o que ia acontecer, mas ele não participou dessa bênção. Mas eu tenho certeza que ele participou da bênção, né, maior, que está o Senhor Deus. Amém? E quando você ama a Deus, Deus te conhece. É isso que a gente tem que aprender. Eu tenho uma parte aqui, deixa eu achar uma parte aqui, que eu achei muito importante de estar falando com vocês, a respeito do. Deixa eu ver aqui, que página que é. 687 que eu estava lendo. Achei muito legal estar colocando para vocês aí, que assim coincide muito com a história de Moisés. Tá? 687, eu vou achar aqui. Eu tinha aqui. Olha bem, 687. Não, eu fui parar lá no 97. Olha aqui, olha o que está escrito aqui. Nós temos que lidar com as emoções, restaurando o positivo. As emoções são dadas por Deus e constituem reações espontâneas aos eventos da vida. Cada pessoa percebe um determinado acontecimento de forma particular, que, por sua vez, gera uma emoção que provoca, no mínimo, 3 reações: comoção desenfreada, que se torna destrutiva para ela mesma e para os demais, negação da sua validade e direcionamento da emoção de maneira apropriada e saudável para situações. As emoções em si mesmas não são obras nem ruins, tá? Nem ruins. O problema reside nos pensamentos que geram emoções e nos comportamentos delas resultante. Como são espontâneas, as emoções não duram por um longo período, a não ser que sejam nutridas pela mente e pela vontade. O povo se emocionou, né, com 30 dias enlutado com a dor de perder esse líder que liderou eles por 40 anos. Olha, só uma luz de advertência para nos lembrar de reexaminar o que estamos pensando, porque nós temos que parar de sofrer antes. Deixa, ora, entrega nas mãos do Senhor, tá? E Paulo não condena a ira, uma emoção que indica que um limite foi ultrapassado, mas aconselha os Efésios a lidar com ela rapidamente. A ira, quando somada à mágoa e à vergonha, pode transformar-se em amargura e propiciar terreno forte para outras tentações. Porque nós somos seres humanos, a gente ira, né? Mas não pode alimentar essa ira. Quando uma pessoa se envergonha por ter uma reação emocional como medo ou ira, sua tendência é proteger-se bloqueando essas emoções, e deixando de percebê-las conscientemente. Constrangida pela vergonha, ela é incapaz de expressar a emoção de maneira adequada e saudável. Como as emoções são interligadas, negar emoções dolorosas também significa enterrar as agradáveis. Porque existem emoções boas e existem emoções ruins. No momento de dor, você chora mesmo, você lamenta mesmo, né? E o resultado costuma ser um entorpecimento emocional. A pessoa, se ela sufocar
Por exemplo, ela perdeu um ente querido, e se ela sufocar essa emoção da dor, da tristeza, ela vai criar outros problemas, tá? As escrituras desafiam a identificar suas emoções, conforme o Salmo 13, do 1 ao 3. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o inimigo? Atenta para mim. Responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele e não se regozijem os meus adversários, vendo que se eu vacilar, não deixe os meus adversários sentir alegria. No tocante a mim, confio na tua graça, e regozijo no meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Aleluia. E somos preparados para a alegria, para a adversidade, para a luta. E aí Deus, quando as lembranças dolorosas emergirem em você, você pode levá-las a Deus, igual o salmista levou aqui, né? Para serem curadas e restauradas, permitindo que ele renova a vergonha vinculada às tais lembranças. Esse é o capítulo 34 de Deuteronômio. O povo se emocionou, o povo chorou, mas o povo continuou a luta, continuou a vida. E o líder que foi ungido pelas mãos de Moisés vai continuar o legado dele. Eu sou a evangelista Patrícia, deixe o seu like, curta o meu canal. Beijo, Deus abençoe.